Olá! Teorias de Darwin dessa semana tem um assunto que coloca novamente o Estado em discordância com Mogi das Cruzes. Darwin Valente, conta pra gente que caso é esse. Bom, mais uma vez, Josué e internautas, nós temos aí um problema a ser resolvido em relação ao governo do Estado de São Paulo. E eu me refiro agora ao trecho final da ligação rodoviária Mogi das Cruzes via Dutra, aquela mesma ligação onde o governo do Estado quer botar um pedágio. Só que, para a gente dar uma voltada no tempo, houve a duplicação da primeira etapa da estrada feita pelo ex-governador Geraldo Alckmin, que era exatamente entre a Ponte Grande e Mogi e o trevo da Ayrton Senna. Depois de muito contratempo, finalmente se começou a duplicação do trecho final. E quando a gente estava chegando, esperando aí uma grande inauguração, com tudo em ordem, veio uma surpresa desagradável que foi, infelizmente, levantada pelo jornal Diário de Mogi. A duplicação não chegaria até o ponto final. Ficaram faltando 1.300 metros lineares de estrada duplicada, porque o governo não conseguiu executar essa obra. É bem lembrado, Darwin. Eu me lembro desse episódio, né, que o Diário de Mogi trouxe, né, que deu luz, né, para esse problema que ficaria faltando esse trecho. E depois que o Diário trouxe essa reportagem, o pessoal do DR veio até você e deu uma entrevista, né, Darwin? Na verdade, foi um grande escândalo isso, né, José? Porque todo mundo esperando a duplicação chegar ao final e veio a ducha de água fria com a falta desse 1,3 km no fim, onde haveria aí um afunilamento no trânsito. Muito bem, quando isso aí foi denunciado pelo Jornal Diário de Mogi, noticiado pelo Jornal Diário de Mogi, houve uma repercussão muito grande, negativa, para variar, junto à cidade em relação ao governo do Estado de São Paulo. Afinal, uma obra tão esperada ia ficar pelo quilômetro, menos de 1,5 km final. Quer dizer, aí vieram aqui em Mogi das Cruzes dois representantes do DE, na época era o superintendente, engenheiro Paulo César Tagliapini, e o representante do DR10, que é aqui da cidade, o engenheiro Mauro Flávio Cardoso, e eles nos prometeram o seguinte, falaram, olha, nós vamos fazer um projeto alternativo para resolver o problema. Porque primeiro a gente precisa contar o que é que aconteceu para que esse 1,5 km não fosse executado, tá certo? 1,3 km. Depararam lá com a necessidade de desapropriação de uma área que, na extensão, área linear, de 400 metros. Foram falar com a dona do terreno, a dona do terreno falou, eu quero X por essa desapropriação. O DR falou, isso é muito caro. Aí o assunto foi parar na justiça. O DR fez uma avaliação do terreno em 10 milhões. O perito da justiça avaliou a mesma desapropriação em 60 milhões. Aí você vai perguntar para mim assim, mas e um trechinho de 400 metros ficaria em tudo isso? Não. O DR resolveu desapropriar uma área de 42 mil metros quadrados, que incluía aí um morro que ficava exatamente do lado desse trecho final. Porque o que pensava o DR? Ele ia tirar a terra do morro para fazer o aterro que precisaria ser feito no lado onde passaria a segunda pista. E aí a dona do terreno falou, não, eu quero os 60 milhões. E aí o DR ficou na seguinte situação, briga daqui, briga dali, foi chegando a etapa final da obra, essa disputa judicial continuou, e aí o que aconteceu? Quem financiava essa obra era o Banco Mundial. E o contrato com o Banco Mundial estava se encerrando no final do ano passado. E não poderia a obra ultrapassar o mês de dezembro, porque era ali que terminava o contrato com o Banco Mundial. Muito bem.
Aí o Estado, então, teria que bancar o restante da obra. E aí surgiu um outro problema pela frente. A lei de licitações permitia que o Estado fizesse um aditivo, ou seja, aumentasse em até 25% o valor da obra para desapropriar e fazer essa parte. Só que essa desapropriação, depois calculada, chegou-se à conclusão de que ela ia atingir 32% do valor da obra, quer dizer, muito acima do limite estabelecido pela lei de legislação, pela legislação das concorrências públicas. E aí o Estado ia ter complicação com o Tribunal de Contas. E para fazer o quê? Para resolver esse problema, vamos deixar sem duplicar. E aí é que a coisa ficou para ser resolvida na base do improviso. Então, o pessoal do DR esteve aqui e prometeu o seguinte, falou, olha, a gente vai fazer um projeto até o final do ano, estamos falando do ano passado, tá? 2019. Vamos fazer um projeto até o final do ano e a gente executa essa obra contornando esse terreno da senhora que não quis negociar, vamos contornar esse terreno e a gente, então, resolve esse problema até março. Essa obra vai custar aí 40 milhões de reais, o Estado vai bancar para não deixar Mogi das Cruzes sem essa duplicação. Aí, José, você pergunta para mim o que é que aconteceu. Eu respondo para você, não aconteceu absolutamente nada, a promessa não foi cumprida, o projeto não foi feito e a obra não foi realizada. Mas tem coisa ainda pela frente, né? Março, então, chegou, março passou, estamos já em outubro. Em que pé está esse caso? Bom, aí a gente tem boas e más notícias. Qual é que você prefere? Ah, Darwin, vem as boas primeiro, porque a gente quer boa notícia logo, né? Pois é. A boa é que na quarta-feira da semana passada, dia 29, o DR anunciou a licitação do projeto que deveria ter sido feito no final do ano passado. Então, eles resolveram contratar uma empresa especializada para executar esse projeto. E o prazo foi dado para essa empresa, a obra vai custar R$ 932 mil e alguns quebrados, e essa obra, então, é que vai dar o start para que tudo seja regularizado. Já que você me deu a opção da má notícia também, né? Então, manda aí para gente. Pois é, vamos à má notícia. A má notícia é que, para se fazer esse projeto, há um prazo de 8 meses. Então, vamos fazer a conta junto aqui. Esse projeto a concorrência para esse projeto vai terminar no dia 8 de novembro, exatamente às 11 horas. Vamos abrir lá os envelopes, ver quem ganhou. Se tudo correr bem, se ninguém reclamar, não for brigar na justiça contra isso, a empresa vencedora, a concorrência começa a realizar a obra logo em seguida. Pode ser que haja reclamação. Hoje a briga está muito intensa, está com falta de obra, então todo mundo quer ganhar, nem que seja no grito. Mas vamos imaginar que tudo corra bem e que a gente possa, então, ter o projeto iniciado. Só que o edital prevê 8 meses para se fazer um projeto para uma obra que dá no máximo 2 quilômetros. É uma ligação que vai até Arujá, Itaquá, e uma outra pequena ligação para a direita que vai sair no trevo de acesso para a rodovia Presidente Dutra. Então, coisa muito simples, mas deram 8 meses para se executar. Aí, essa é a má notícia, porque o que acontece? Essa obra não vai sair dentro do atual governo do Estado de São Paulo, sob o comando do nosso ilustre governador João Dória. Porque você imagina, são 8 meses, então essa obra vai ficar, o projeto vai ficar pronto dentro de 8 meses, lá para o mês de julho do ano que vem. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, tá bom? Então, o que acontece? O projeto ficando pronto, não é que a obra vai começar imediatamente, não. Aí tem que se abrir uma outra concorrência, que é para contratar
a empresa que vai executar essa obra. E aí a gente já tem a ideia. Uma concorrência costuma demorar aí 5, 6 meses, e aí já chegamos no mês de dezembro, as eleições aconteceram em outubro, o governo está dando adeus, seja lá para quem for assumir, quem vencer a eleição para governador, e aí a gente chega ao término do atual governo sem que a obra, que deveria ter ficado pronta em março, seja executada. É esse o resumo dessa ópera, difícil de ser entendida, difícil de ser engolida, mas é isso que está acontecendo. Infelizmente, mais uma vez para nós. Não bastasse o pedágio, José, ainda temos que conviver com essa obra feita pela metade. O processo do pedágio, se não fosse a luta aqui das autoridades em Mogi das Cruzes, da cidade, da população, seria bem mais rápido, né, do que esse trecho de 1 quilômetro, né, Darby? É uma coisa que não dá para você imaginar. E você faz uma obra grandiosa, é uma obra grandiosa, com obras de arte, passarelas, tudo mais. Muito bonito. Eu estive lá na Mogi Dutra na sexta-feira passada, fazendo a reportagem que nós publicamos no Diário Impresso no último sábado. E realmente a duplicação ficou muito boa. Agora, quer dizer, no final da coisa, por causa de 400 metros lineares, você deixa uma obra dessa. Você viu que ninguém inaugurou a obra, né? Por quê? Ficaram com vergonha, obviamente, de inaugurar um negócio inacabado. Quer dizer, não dá para a gente entender, não dá para engolir, não dá para se explicar uma situação como essa. A gente só pode dizer que é lamentável. Lamentando, então, que a gente encerra com essa sensação, né? Que a gente encerra, então, o papo dessa semana. Mais uma situação aí que afeta a região toda de forma negativa. Mas, Davi, obrigado aí por essas informações, por essas análises e até semana que vem. Quem sabe a gente chega com boas notícias, né, José? Nós estamos precisando delas. Muito. Obrigado, Davi.